Êxodo, Antigo Testamento, Êxodo, segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 14. Também pode se chamar o livro da redenção. Êxodo 14. O livro de Êxodo, ele vai trabalhar e vai falar acerca do livramento dos oprimidos, israelitas, que estão sofrendo nas mãos de Faraó, que estão sofrendo do poder egípcio, e esse livro é o tipo da redenção. Ele é uma figura de redenção, a qual Deus, ouvindo o clamor do povo, então vai atender o pedido do povo, ao clamor do povo, e vai enviar Moisés para resgatar o povo do poder egípcio. Nós vamos ler o capítulo 14, quero que vocês me acompanhem. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampe de fronte de Pire-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que se perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram, acampando junto ao mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zephon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tirasses de lá, para que morrêssemos neste deserto? Por que nos trataste assim, trazendo-nos, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que servimos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, ou diga ao povo que marchem. Meus amados irmãos, a passagem do Mar Vermelho, a qual nós estamos diante dela, ela foi um importante passo na história. Ela foi um importante passo na história de Israel. Para nós isto é significativo, devido às lições espirituais que podem ser extraídas e tiradas ao meditarmos nesse evento ocorrido. Podemos primeiramente considerar que este incidente é frequentemente mencionado nas Escrituras, e como um testemunho do poder de Deus, ele é mencionado
diante das Escrituras, diante do poder de Deus e diante da incapacidade do homem de enfrentá-lo. Nós vemos do livro de Isaías, o capítulo 51, versículo 15, nós vemos falar acerca da travessia do povo de Deus, também do livro de Salmos 136, o versículo 13 ao 15, vemos também falando dessa travessia no Salmo 106, o versículo 7 e 8. O relato bíblico deveria ser um grande apoio para a nossa fé. Esse relato bíblico deve ser um grande apoio para a nossa fé, quando provas, quando inimigos, quando nós somos cercados, quando nós somos oprimidos pelos inimigos. Esse texto deve servir para nós, não só de encorajamento para continuarmos lutando, não só de encorajamento para continuarmos ter fé, não só de encorajamento para continuarmos a não desistirmos, mas para permanecermos firmes na palavra de Deus. Paulo também ele usa o relato de Êxodo 14 para exortar o povo de Deus a que eles tenham a fidelidade, que eles permaneçam fiéis a Deus. Ele aponta para a passagem do Mar Vermelho como uma figura do batismo. Nós vemos no livro de 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 1 e 2, que publicamente declara a autoridade de Moisés sobre a nação. A aplicação que o apóstolo Paulo faz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e 2, a aplicação que ele faz é muito simples. Muitos daqueles que foram batizados em Moisés, muitos daqueles que foram batizados na nuvem e no mar, eles morreram no deserto da falta de fé e por causa da sua rebelião. O apóstolo Paulo chama a atenção para mostrar que grande parte desse povo que atravessa esse mar, eles morrem, eles perecem por falta de fé e por falta de se rebelarem contra o Senhor, apesar de ver tudo que a mão do Senhor estava realizando em prol do seu povo. Ele mostra isso, Paulo vai mostrar na epístola de Paulo aos Coríntios, que isso deveria servir de aviso para aqueles que professam Cristo quando batizados, para provar assim então a autenticidade de suas conversões através da perseverança na fé e através da perseverança na piedade. O apóstolo Paulo traz como exemplo, dizendo que muitos israelitas morreram depois que viram todo esse acontecimento, se rebelaram, abandonaram a fé. O apóstolo Paulo nos traz esse ensinamento e essa exortação nas epístolas para chamar a nossa atenção, para que nós venhamos termos a perseverança na fé e na piedade. Nós vamos ver essa história, esse povo crendo, mas logo depois deles atravessar o Mar Vermelho, nós vamos ver esse povo novamente se rebelando contra o Senhor, questionando as coisas que o Senhor está fazendo. A história vai continuar, mas o que nós vamos ver aqui nessa noite é o extremo do homem. Olha comigo o versículo 1 e o versículo 2. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampam defronte de Pirairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. A direção dada pelo Senhor colocou Israel em um aparente impasse. A direção que Deus dá para Israel, no fim da linha, eles ficaram cercados por 3 lados, ou seja, ficaram cercados pelas montanhas. Segundo, ficaram cercados pelo deserto. E terceiro, ficaram cercados pelo mar. Deus chama esse povo e dá uma ordem: vocês vão se acamparem de frente de Pirairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Esse é o extremo que Deus vem e coloca o povo de Israel. Deus coloca o povo de Israel num beco sem saída. É Deus que está conduzindo o seu povo para um beco sem saída. Colocou ele diante de pelo menos 3 lados: diante das montanhas, diante do deserto e diante do grande mar. Certamente aqui, meus irmãos, que a carne nunca teria escolhido esse caminho. Certamente vocês, senhores, nós não escolheríamos esse mesmo caminho que Deus escolheu.
Deus escolhe um caminho que vai além da nossa lógica. Deus escolheu um caminho que aos nossos olhos era impossível escapar, que aos olhos do povo de Israel era impossível escapar, e nós vamos ver isso mais para frente. Mas primeiro, o que Êxodo está mostrando é o extremo que Deus leva o seu povo. Deus nos conduz muitas das vezes ao local extremo da nossa vida. Deus muitas das vezes nos coloca num beco sem saída. Caminhar com Deus é aguardar, é esperar as coisas, as instruções ou as direções nos lugares mais extremos que nós podemos imaginar. Nós sabemos que se fosse da escolha de Israel, jamais eles escolheriam estar nesse beco sem saída. Jamais, aos olhos deles, eles não escolheriam a entrar nesse beco sem saída. Mas a Bíblia diz que eles então obedecem à ordem de Deus e vão para esse extremo. Deus colocando esses homens ao extremo. Aqueles que seguem a Cristo acabam se achando então na mesma situação. Aqueles que seguem a Cristo acabam se encontrando em muitas ocasiões dessa forma. Se encontram em muitos lugares aonde não há saída, aonde não tem jeito. Deus caminha muitos cristãos para aonde os olhos humanos não podem entender e nem compreender. Os caminhos de Deus nós não sabemos, os caminhos de Deus são mistérios. Nós já se pegamos assim, ou talvez nos pegamos até de tentar ou de até dizer a Deus o que Ele deve fazer, como Ele deve agir. Deus não é assim, Deus é dessa forma, Deus é desse jeito. Muitas das vezes nos pegamos dando conselho a Deus, porque aquilo que Deus está conduzindo, não, na nossa ótica humana, não tem sentido. Talvez para o povo de Israel, quando eles viram esse beco sem saída, para eles não tinham saída, porque eles estavam no extremo do pedido de Deus, eles estão no extremo da ordem de Deus. E o Senhor muitas das vezes vai nos colocar nesse extremo também. Talvez algum dos senhores já se pegou nesse extremo, num lugar que não há saída. E agora? O que eu vou fazer? E agora? Que atitude tomar? E agora? Como que eu saio dessa situação? Mas todos aqueles que são guiados por Deus precisam crer que a melhor escolha de Deus é a melhor escolha para a nossa vida, que o melhor caminho que Deus nos escolhe é o melhor caminho para a nossa vida, ainda que aos nossos olhos é impossível, e ainda que a nosso entendimento, a nossa consciência é impossível de atingir. Deus então leva o povo de Israel para o extremo. A segunda coisa, além de Deus levar o povo para o extremo, Deus vai dar uma oportunidade. A oportunidade de Deus vai aparecer no versículo 3 e 4, olhe comigo aí. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Olha a oportunidade que Deus está dando. Então, é Deus dizendo isso, Deus falando: eu vou colocar o povo de Israel no extremo, eu vou colocar o povo de Israel no beco sem saída. Então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Deus dá essa oportunidade para que o povo de Faraó olhe para o povo de Deus e diga: aquele povo está totalmente desorientado, aquele povo está totalmente perdido, estão num beco sem saída, não há mais saída para o povo de Israel. Deus permite isso e dá uma oportunidade de Faraó olhar e crescer o seu senso de poder e dizer: o povo está perdido, estão num beco sem saída. Mas olha que Deus vai dizer no versículo 4: endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Perceba você que Deus está conduzindo tudo. Deus conduz o povo num beco sem saída, Deus coloca o povo no extremo, e agora Deus levanta a voz e diz: eu vou confundir esse povo, eu vou confundir Faraó,
eles vão achar que vocês estão perdidos, eles vão achar que vocês estão num beco sem saída, que não há solução mais para vocês. Mas eu vou fazer mais uma coisa: eu vou endurecer o coração de Faraó, para que persiga vocês, e eu serei glorificado em Faraó. A grande oportunidade aqui é que o Senhor nos dá de sermos perseguidos. Perseguição não significa que Deus nos odeie. Nem sempre perseguição é o diabo. Deus permite a perseguição, como Ele permitiu a perseguição ao povo de Israel. Deus então endurece o coração de Faraó, para que Faraó persiga o povo de Israel. Deus primeiro confunde Faraó, depois endurece o coração de Faraó, para que Faraó vá e persiga o povo de Israel, e para que em Faraó Deus seja glorificado. O que é que eu quero dizer para você aqui, meu irmão? Que Deus permite que nós sejamos perseguidos. Deus permite a perseguição do seu povo. Deus permite que nós sejamos perseguidos. Por quê? Porque Ele é soberano e Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de todas as coisas. Perceba você que antes do mar se abrir, coisas acontecem aqui, ensinamentos acontecem aqui, e Deus, Ele permite a perseguição. Talvez eu não sei como que você entrou aqui nessa noite, mas eu quero dizer para você, eu quero te dar uma bela notícia: o povo de Deus sempre será perseguido, e Deus permitirá a perseguição contra o povo de Deus. Mas é Deus que endurece o coração daquele que persegue, é Deus que permite que aquele que venha perseguir você. Para quê? Para que o nome dele, através da perseguição contra o seu povo, o nome dele seja glorificado. Deus mostrando a oportunidade, e o nome dele então será glorificado. Nós devemos aprender que Deus não está interessado em nosso conforto. Nós devemos aprender que Ele não está interessado no nosso conforto, na nossa maneira de viver, mas em sua glória, em nosso bem espiritual. Deus não está preocupado com todo o nosso conforto, mas está preocupado com o nosso bem espiritual. O Senhor estava então criando aqui uma oportunidade para demonstrar o seu poder. Ele está criando uma oportunidade para destruir os inimigos de Israel e fortalecer o seu povo na fé. Deus está criando oportunidade. Na perseguição que nós passamos, Deus está criando oportunidade para que seu nome seja glorificado através do meio dessa perseguição. Deus está destruindo os inimigos para fortalecer a fé do seu povo. Deus está fortalecendo a fé do seu povo. O que Deus está fazendo primeiro aqui é fortalecendo a fé do seu povo. Que nós também possamos olhar que as provações como uma oportunidade divina de sermos abençoados. Que nós possamos olhar essa oportunidade de provações que passamos como uma oportunidade divina de sermos abençoados. Não é como tal pessoa diz: estou sendo perseguido. Não é essa a perseguição. É a perseguição daqueles que são contra o Evangelho, é a perseguição daqueles que são contra os filhos de Deus. Então Deus vem, Deus prepara, Deus arquiteta um plano, Deus endurece o coração, Deus leva o povo ao extremo. Deus agirá conosco também desta forma. Deus muitas das vezes nos levará ao extremo, endurecerá o coração dos nossos inimigos e nos dará uma oportunidade de sermos alcançados através da perseguição, para sermos alcançados e beneficiados com a sua bênção. Primeiro, para a glorificação do nome dele. Segundo, para sermos beneficiados e sermos abençoados por ele. Então a perseguição é para que sejamos abençoados por Deus, não é para nos destruir. Essa situação levou a Faraó a pensar que seria uma boa oportunidade para capturar Israel. A direção tomada por eles provavelmente o levou a pensar que eles não estavam retornando. Talvez aparentemente tolice da direção tomada por Israel,
Talvez na mentalidade dos inimigos seria uma tolice o que eles estavam fazendo, e fez com que ele pensasse que Deus o havia abandonado. Essa atitude, essa direção, fez com que provavelmente Faraó pensasse que o Deus, a qual Faraó já conhecia muito bem, pensasse que Deus agora tinha o abandonado. Enquanto ele se recordava do tesouro perdido e da perda do trabalho escravo, o seu coração se endureceu. Então Deus preparou a armadilha e Faraó engoliu então a isca. Ele engole a isca. Quão cego o rei se esqueceu do poder e do julgamento de Deus. Quão cego ele ficou. Que tolice perseguir o povo de Deus então diante daquilo que eles estão enfrentando agora. Que tolice perseguir o povo de Deus quando o Egito já se encontrava em ruínas. Era uma grande tolice. Que isso possa permanecer com aviso a todos que por teimosia espiritual também tentam a Deus a ter uma outra forma, a ter uma outra direção de atitude. Que isso possa chamar a nossa atenção, porque é Deus que age, é Deus que rege, é Deus que faz. Nós vamos olhar o versículo 5 ao 9, olha que diz comigo: serão alcançados. Sendo pois anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram, que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? O que nós fizemos? Onde nós estamos com a cabeça? Nós deixamos esse povo nos servir, eram nossos escravos. Então esse é o exato momento que Deus endurece o coração deles. É nesse exato momento que Deus age com o endurecimento do coração. Então eles acendem a mente e diz: o que nós fizemos? Então, pensando nisso, eles aprontou o Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitões sobre todos eles. 600 carros para capturar aproximadamente 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas estavam no deserto. 600 carros para capturar aproximadamente 2 milhões de pessoas. Então tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitões sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalerianos, e os seus exércitos alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Perairote, de fonte de Baal-Zefon. Então eles vão e alcançam então o povo de Israel, de quase de 2 milhões de pessoas, pareciam então diante disso mera ovelhas diante do treinamento equipado de todo o exército egípcios. É como que você visse as ovelhinhas encurraladas diante de todo o exército equipado dos egípcios. Considerando que havia 600 carros escolhidos, o número de carros comum deveria ser imenso para capturar esse povo. O povo de Deus parecia estar em muita dificuldade. Então o povo de Deus, na verdade, eles estavam sobre a vontade de Deus em suas ações. Nenhum lugar então poderia ser mais seguro do que estar no centro da vontade de Deus. Lugar mais seguro que no centro da vontade de Deus. Eles então alcançam aonde esse povo está. Mas Deus regendo, Deus endurecendo o coração. E agora no versículo 10 e 12 ao 12, nós veremos então diante disso a falta de fé desse povo. Olha comigo o versículo 10 ao 12. E chegando o Faraó perto deles, onde eles estavam, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito que nos tirasses de lá para morrermos neste deserto? Por que nos tirasses, tratasses assim, fazemos-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que servimos os egípcios, pois melhor nos fora servir os egípcios do que morremos no deserto.
Aqui é uma grande lição para nós nessa noite. Aqui é uma grande lição aqui para nós nessa noite. Diante de tudo aquilo que o povo de Israel já tinha visto da parte de Deus, a grande questão é que o povo de Israel, depois de serem tirados do Egito, depois de sofrer toda a humilhação, depois de comerem pepinos, cebolas e outros alimentos, não era só pepino e cebola, eles comiam outros alimentos também. Agora, diante dessa circunstância que Deus coloca o seu povo, agora vai bater a falta de fé. Eles começam agora então a questionar, mas eles não questionam a Deus, eles questionam Moisés, o seu líder. Eles vão questionar o seu líder. Eles começam a dizer, eles são irônicos agora: ó Moisés, foi para isso, será que lá no Egito não tinha sepulcro suficiente para nos enterrar? Você tinha que nos trazer no deserto para nos enterrar aqui, porque o que estão vindo lá, o exército de Faraó, eles vão nos matar, Moisés. Foi para isso que você nos tirou do deserto, do Egito? Foi para isso que você nos libertou lá do Egito? Eles vão nos sepultar aqui no deserto agora. Eles vão dizer mais: não foi isso que nós te dissemos lá no Egito? Deixa-nos para que servimos os egípcios. Eles queriam ficar sendo escravos ainda. Qual que é o ensinamento que eu quero trazer para vocês nessa noite? É que o povo de Israel não era só escravo de corpo, eles eram escravos de mente e de consciência. Eles eram escravos de coração. É por isso que eles vão reclamar, é por isso que eles vão murmurar, é por isso que muito do povo de Israel pereceram no caminho, morreram, não herdaram a salvação, morreram por causa da murmuração, por causa de questionar a Deus. Eles estão questionando agora: nós vamos morrer, melhor era servir os egípcios do que morrermos no deserto. Meu irmão, eu quero chamar a tua atenção: há muitas pessoas que ainda não vencem pela fé, porque ainda é escravo das suas próprias consciências, porque ainda fica lembrando lá do pepino e da cebola do passado. Há pessoas que ainda não conseguem viver pela fé, há pessoas que não conseguem dar um passo pela fé. Eu quero chamar a atenção da igreja aqui hoje. Nós estamos vivendo uma nova etapa na realidade da vida dessa igreja, e nós só vamos avançar, nós só vamos crescer, nós só vamos progredir se nós continuarmos crendo na ordem de Deus. Nós viemos aqui porque Deus nos trouxe aqui, e Deus tem um projeto, um propósito para nós passarmos. Diante de nós está o mar vermelho, mas Deus está conosco. Deus está conosco. A gente pode ver vários bancos vazios aqui nessa noite, mas eu quero dizer para você: se você crê, você vai ver a glória de Deus, você vai ver esse lugar cheio para a glória de Deus. Então não desista, não seja escravo do passado, não seja escravo. Nós temos o privilégio, porque nós cremos sem ver, mas o povo de Israel viram muitas coisas e mesmo assim não creram. De quem nós somos escravos? Porque o que Faraó está demonstrando, que o povo de Israel está demonstrando, que eles permanecem escravos dos egípcios, que a opção deles não era deixar o Egito, que a opção deles era continuar, ou seja, a opção deles era ficar na zona de conforto. Toda a zona de conforto que é mexida e colocado o dedo dói, provoca inquietação. O que o povo de Israel queria ficar era no conforto. Eles queriam continuar sendo humilhados, rebaixados ao extremo, escravos, seus filhos escravos. Eles então questionam, eles veem o inimigo, o adversário, eles então questionam, eles veem os adversários, eles tremem de medo. Você trouxe aqui nós para morrer. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que pela fé, nós não viemos nesse lugar para fechar porta de igreja, nós não viemos nesse lugar para daqui um mês mudar de lugar, nós viemos nesse lugar para marcar história, nós viemos nesse lugar para marcar história, para que o povo saiba, para
para que esse bairro saiba que aqui há uma igreja verdadeira, com fé, que avança, que não desiste e que crê na palavra de Deus e que está fundamentada na palavra de Deus. Você precisa crer nisso, não ser escravo da sua consciência, não ser escravo dos inimigos que está diante de nós. Nós vamos ter luta, meu irmão. Faraó vai nos perseguir a todo momento, você vai ter perseguição sim, mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus é com o povo de Israel. Deus não te tirou lá da escravidão do pecado para cruzar o braço e ficar choramingando e dizendo que é derrotado, que não vai vencer. Deus te chamou para ser vencedor. Deus nos chamou para sermos vencedores. O apóstolo Paulo diz assim, que nós podemos ser perseguidos, atribulados, mas nós nunca seremos vencidos. Você precisa crer, você precisa acreditar. Você tem algum inimigo nessa noite? Há algum inimigo diante de você nesta noite? Essa noite é a noite de você botar fé. Essa noite é a noite de você usar a tua fé, é crer. Qual é o inimigo que está diante de você? Deus já te colocou no extremo, Deus já te colocou no beco sem saída. Deus colocou você no beco sem saída, é exatamente para no beco sem saída, para mostrar a glória deles. Meu irmão, Deus nos colocou aqui, é exatamente para mostrar a glória dele. Vai ter alguns aí sem fé dizendo assim: essa igreja não vai para frente, essa igreja não vai crescer. Mentira do diabo, é mentira de Faraó. Deus está confundindo o Faraó, Deus está enganando o Faraó, e quando nós menos esperar, Deus nos dará a vitória. Nós passaremos do outro lado. Você tem que crer nisso, você tem que crer nessa palavra. É fé. O presbítero Ageu foi colocado o mar vermelho diante de nós, agora é fé. Fé. O inimigo que é o inimigo, na verdade não é inimigo, na verdade é a preparação de Deus para nos beneficiar, para nos abençoar, para nos dar vitória. Eles faltam com fé e são escravos das suas consciências, escravos do Egito. Não adianta você estar de corpo presente, mas ainda é escravo do Egito, não se libertou. Não adianta estar de corpo presente, mas ainda não abraçou a obra de Deus. Não adianta estar de corpo presente, mas ainda não se entregou na ordem de Deus. Deus está dizendo para nós nessa noite: diga ao povo que marche. Essa palavra é diretamente para essa igreja. Deus está dizendo a nós: diga ao povo que marche. Não vamos parar, meu irmão. Não se intimide por cadeiras vazias. Isso não quer dizer nada, porque quem manda é Deus, quem envia é Deus. O que nós temos que fazer é marchar. O que significa marchar para nós hoje? É evangelizar, apregoar o evangelho de Cristo. Faça viralizar os estudos, as pregações para os seus amigos, na rede social, envia para todo mundo, e você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai ver, e Deus já está fazendo, irmão. Deus já está fazendo. Tem gente de Santa Catarina que está ouvindo o nosso culto, está vendo as nossas pregações, os estudos. Deus já está fazendo. Tem pessoas que estão ouvindo daqui. A nossa irmã Abigail estava aqui no culto do estudo bíblico. Ela estava viralizando algumas frases do estudo para um monte de amigo dela. E eu creio que Deus, através da palavra, vai trazer essas pessoas aqui. Deus vai trazer. A falta de fé é demonstrada. E agora nós vamos ver a vitória da fé, versículo 13 e 14, olha comigo. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. O Senhor que peleja por nós, irmãos. Não fale, não murmure, avance, ande. Sempre a minoria avante, caminhando, marchando. Moisés vê isso e ele diz: não temais, aquietais. É isso que eu estou falando para você hoje. Não tema, aquieta o vosso coração,
porque não é vós que vai pelejar, é o Senhor que vai pelejar por nós. Nós vamos ver o livramento do Senhor, nós veremos a mão do Senhor neste lugar. Aquieta o seu coração, Deus fará uma grande obra neste lugar, e a igreja presbiteriana do Jardim Pinheiro será conhecida não só em Valinhos, mas em todo o Brasil. Se você crê nisso, Deus é poderoso para fazer isso. E aí, você, irmão Eulália e presbítero Ageu, vocês vão lembrar, velhinhos, olha onde iniciou essa igreja. Iniciou lá na casa de presbítero Ageu e irmã Eulália. Quando estiver velhinhos, você vai ver, verdadeiramente o Senhor nos transpassou o Mar Vermelho, e hoje nós estamos contemplando esta grande obra que cresceu. E ela cresce com todos, é cada um de nós crendo, é cada um de nós dando uma injeção de ânimo no outro, é cada um de nós ligando para o outro, sentindo a falta do outro. Irmão, vamos marchar, vamos continuar, Deus nos colocou ali, Deus nos plantou ali, Deus vai nos dar vitória. Não desiste não, irmão, está difícil, o inimigo está ali, Faraó está nos oprimindo, mas não desiste não. Liga para o seu irmão, se você não vê ele, liga lá imediatamente, diga para ele que Deus quer que nós marchemos. Este não foi um dos momentos mais heróicos de Moisés. Não há nenhuma evidência de que a fé tenha vacilado. As 3 ordens de comando dadas a Israel contêm a ordem que a fé segue. Primeiro, não temais. O Senhor utilizou estas palavras com muita frequência. Deus nos remiu para depois nos deixar perecer? Não, a fé e o temor das circunstâncias não podem coexistir contra o povo de Deus. A segunda coisa é estar quietos. No caso de Israel, isso literalmente deveria ser obedecido. Por quê? Porque Deus já tinha colocado eles no extremo. Quietai-vos, estai quietos. Eles não deveriam fugir nem para algum lugar, eles não deveriam lutar, mesmo quando somos chamados a agir. Deve haver uma calma interior, vinda da confiança e do descanso nas promessas de Deus. Deus nos convida, nós somos chamados a agir. Deus está nos chamando a agir, a marchar, mas mesmo assim deve ter uma calma interior. Nós devemos ter uma calma interior, nós devemos ter uma paz interior e saber que lá no fundo Deus está no controle. Nós temos que ter uma visão, ver com a mente de Cristo, que lá na frente, eu quero que você contemple essas cadeiras cheias até lá a parede. Eu quero que você veja isso pelos olhos da fé, mas você tem que confiar dentro no seu interior, é no seu coração. Mas aquietai-vos e saber que Ele é Deus. Igreja, saber que Ele é Deus. A terceira frase é: veio de um livramento do Senhor. São estas promessas, são essas declarações que devem ser vistas como comando. A verdadeira fé não se importa com o que Faraó irá fazer. A verdadeira fé não se importa com a quantidade de soldados que Faraó trouxe. A verdadeira fé não se importa com a multidão de perseguições contra nós. A verdadeira fé não se importa com as dificuldades, com as lutas. Creia, porque Deus é fiel. Eu não sei qual é o Faraó de você hoje, em particular. Eu não sei qual é o teu Faraó em particular, mas o versículo 15 e 18 ele vai dizer: marche. Olha comigo, disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim? Deus dá uma exortação a Moisés, porque Moisés evidentemente estava clamando a Deus. Não fala da oração dele, não fala do clamor dele, mas Deus o exorta: porque clamas a mim, Moisés? Dize aos filhos de Israel que marchem. Diga para eles marchar. Por que você está clamando a mim, Moisés? Agora não é hora de clamar, irmão. Agora não é hora de ficar questionando. Agora não é hora de ficar em dois pensamentos. Agora é hora de unirmos o mesmo Espírito, temos a mesma união e marcharmos. Eles então, enquanto Moisés estava externamente confiante, por dentro então ele clama a Deus. Quando a ordem vem, Deus diz a Moisés que pare de orar. Deus diz a Moisés: pare de orar agora e faça com que esse povo obedeça a minha ordem. Se a igreja aqui quiser ser abençoada por Deus, obedeçamos a ordem de Deus, trabalhemos para o Senhor, marchemos. Você quer ser abençoado? Obedeça.
É isso que Deus está falando para Moisés: Moisés, obedeça a minha voz, diga ao povo que marche. E eu quero dizer para você nesta noite: marchem, meus irmãos, não desistam. Nós não precisamos orar a respeito da obediência, quanto à vontade de Deus já é conhecida. A vontade de Deus já é conhecida diante de nós, já temos o conhecimento da vontade de Deus. Deus quer que nós avancemos, Deus quer que nós crescemos, e cada um de nós será este canal. É por isso que você sofre, por isso que você sofre, é por isso que você sofre perseguição, é por isso que você sofre tanta luta, é por isso que às vezes é difícil você estar na igreja, é por isso que você encontra dificuldade. É isso, Deus está no controle de tudo isso para exaltar, Deus está no controle de tudo isso para exaltar o nome dEle. Deus quer glorificar o nome dEle na tua vida. É através da perseguição que você está passando, Deus vai ser exaltado através da tua vida no meio da perseguição. Nós vemos a coluna de nuvem. Olha comigo, versículo 19 e 20. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou, e passou para trás dele também a coluna de nuvem, e se retirou de diante deles e pôs-se atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para esses esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite esses e aqueles não puderam aproximar-se. Nós vemos essa coluna de nuvem protegendo, claridade para o povo de Israel e treva para o povo egípcio. Nós vemos a providência de Deus nessas colunas. Nós vemos também que o mar será então dividido. Olha comigo, versículo 21 e 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por uma forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar e se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Então os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram para o muro, à sua direita e à sua esquerda. Deus então abre, Deus prepara as nuvens, coluna de nuvem, para proteger, para não deixar Faraó avançar. E agora então, enquanto ele segura o povo de Faraó com a nuvem, Deus então vai abrir o mar com o bordão que Moisés está segurando. Deus manda ele levantar o bordão e estender sobre o mar. Então o mar vermelho se abre, era um tremendo lamaçal. Eles então, diz a Bíblia, que eles então passam por entre esse mar a seco. Eles passam a seco sem nenhuma gota d'água em seus pés. Eles passam a seco então. O que parecia ser uma rua sem saída, então agora, o que parecia algo impossível, tornou a estrada principal da fé. Eu quero dizer para você nesta noite, que aquele beco sem saída, que aquele lugar extremo que Deus nos coloca, que Deus colocou você, será o caminho, ou será a estrada principal para a nossa fé, será a meta principal para a nossa fé. Muitos têm tropeçado sobre a grandeza desse milagre. Todos que tentaram encontrar uma explicação natural falharam. Os filhos de Deus só podem dizer: há alguma coisa difícil para o Senhor? Do versículo 23 ao 25, nós observamos a tolice de lutar contra Deus. Nós vemos que o povo de Faraó, mesmo assim, eles eram insistentes, mesmo assim, queriam perseguir. Olha comigo, versículo 23 ao 25. Depois que eles estão passando o mar vermelho, Faraó insiste em persegui-los. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios, emperrou-lhes as rodas. Deus trouxe dificuldades na carruagem deles. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Então eles decidem fugir. Quando eles estão aproximadamente 6 horas da manhã, os egípcios estão no meio do mar vermelho. Deus então começa a dificultar a carruagem.
começam a quebrar as carruagens no meio do Mar Vermelho. E alguém de lá inteligente diz assim: fujamos, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios, vamos correr. É exatamente isso que o inimigo vai fazer, é exatamente isso que todas as vezes que o inimigo for lutar contra a sua igreja, contra o seu povo, eles vão ter que ver que é o Senhor que peleja por essa igreja, que é o Senhor que peleja por esse povo. Então terá que bater em retirada. Eles correm. E aí vem um terrível contraste, e nós vamos encerrar aqui. Nós podemos ver então esse terrível contraste, ver todos os remidos salvos e todos os mundanos egípcios perdidos. Nós vemos um terrível contraste entre aquele que serve e aquele que não serve. O maior de todos os exércitos da terra pereceu rapidamente, sem que Israel movesse um dedo. Olha comigo, disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar. Depois que o povo de Israel então passa o Mar Vermelho, estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios e sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, e voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos e todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel continuavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. É ver para crer. Nós vemos a soberania de Deus, o domínio de Deus na natureza. Abrir o mar, permanecer com o mar aberto. Nós vemos o Deus do céu controlando a natureza. E agora o povo confia. O povo então, eles veem para crer. Qual é a vantagem nossa hoje? A vantagem nossa é que nós não vamos ver mar vermelho nenhum. A vantagem nossa é que nós não vemos os egípcios, mas nós cremos que há inimigos que nos perseguem, mas nós cremos no poder de Deus. O povo de Israel precisou ver para crer, mas nesta noite o que Deus requer de nós é a nossa fé. É a nossa fé para crermos que Ele é fiel e justo. Aqueles que pensaram que irão morrer, viram os seus inimigos mortos na praia, e isto confirma a liderança de Moisés também, e provou temor nos futuros inimigos de Israel. Israel se alegrou nesta grande obra de Deus. Como é triste ver que o povo tinha que primeiro ver, para depois exaltar ao Senhor. Esse tipo de fé, ela é falha quando surgem novos problemas, e neste caso, a confiança deles durou 3 dias, porque lá em Êxodo capítulo 15, versículo 22 ao 24, eles retrocedem na murmuração. Mas que nós não venhamos retroceder, que nós possamos então avançarmos. Deus está dizendo a nós: marchemos e não desistamos, porque Ele é por nós, é Ele que peleja por nós. Inimigos, sim, mas derrota, jamais seremos derrotados. Quer o inimigo da igreja como corpo, quer o inimigo pessoal das nossas vidas, creia que Deus é fiel para salvar e dar livramento ao seu povo. Então vamos marchar, meus irmãos, vamos crer. Eu quero que você cubra a tua cabeça nesse exato momento. Vamos orar a Deus.
quebrantando o coração, sem para trás olhar. Seja forte, meu amigo, tome agora a decisão. Jesus Cristo está aqui, Ele quer te ajudar. Não vou parar, vou caminhar. A luta vem, vou enfrentar. Em Jesus Cristo eu sou mais que vencedor. Não vou parar, vou caminhar. A luta vem, vou enfrentar. Em Jesus Cristo eu sou mais que vencedor. Seja pobre ou seja rico, ter milhões até amigos, mas nada vai resolver. Pra mudar a situação é preciso humilhar, quebrantando o coração, sem para trás olhar. Seja